Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o tema da nossa aula de hoje é poema ou poesia? Hoje iremos conhecer mais a diferença entre poesia e poema e estudar o que forma cada um. Mas, antes de começarmos, quero lembrar vocês de marcarem presença na nossa interação de hoje. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, preencher o formulário e registrar a presença. E antes de começarmos, vou passar para todos vocês algumas informações sobre a nossa aula de hoje. Essa aula foi planejada para as turmas de 8º ano no ensino fundamental e trabalha a habilidade de analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. Como habilidades específicas, essa aula busca, através da análise de poemas, apresentar aos estudantes a diferença de significado de poema e poesia. E também analisar a forma como as figuras de linguagem trabalham a favor da construção da poesia em letras de música. Informações dadas, vamos começar? Para começar nossa aula, vamos pensar um pouquinho no título dela. Poema ou poesia? Você sabe a diferença entre esses dois? Já ficaram na dúvida do significado de cada uma dessas palavras? Ou ela se refere à mesma coisa? Vamos descobrir juntos? Que tal lermos esse texto que vocês estão vendo aí na tela? Mas será que é um poema ou uma poesia? Olha, vamos só ler que a gente descobre depois. Esse texto é do autor José Paulo Paes e se chama Inutilidades. Vamos ler. Ninguém coça as costas da cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém não voa, a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está em sua casa. O dente de alho não morde coisa alguma. Ah, se trotassem os cavalos do motor. Se fosse de circo o macaco do carro. Então, a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. E aí, vocês gostaram? Conseguiram entender a brincadeira que o autor faz? Antes de responder essa pergunta, quero que vocês pensem nas próximas questões. De que forma o texto Inutilidades é organizado? Como ele é dividido? Inutilidades é um texto comum ou literário? Por quê? E, por fim, esse texto passa alguma sensação, alguma emoção em vocês? Pensem em casa que eu já volto. E aí, pensaram? Vamos analisar juntos o texto para entendermos melhor a função dele e a forma como ele é construído. Vejam que o autor José Paulo Paes não organiza seu texto em parágrafos como um texto comum, mas o divide em versos, ok? Que são cada uma das linhas, e em parágrafos, que são esses bloquinhos aqui, os blocos com os versos. Sabendo dessa organização por estrofes e versos, já conseguimos perceber que Inutilidades é um texto literário, mais artístico. O autor, ele brinca com as palavras e expressões para construir a sua escrita. E, falando nisso, vocês sentem que esse texto ele desperta alguma sensação em vocês? José Paulo usa vários termos que utilizamos para designar partes de objetos e leva essas palavras para o sentido literal, como no verso, olhem só. Costas da cadeira, manga da camisa, pé da mesa, boca da calça, dente de alho, cavalos do motor, macaco do carro e menina dos olhos. No caso aqui, vamos pegar, por exemplo, dente de alho. Mesmo usando a palavra dente para designar uma pequena parte do alho, sabemos que aquilo não é obviamente um dente que mastiga ou morde algo, mas uma maneira de nos referirmos àquela pequena parte. Ele faz uma brincadeira entre o real sentido das palavras e o modo como utilizamos algumas delas para definir certas coisas. Particularmente, eu acredito que o autor quis apenas fazer alguma brincadeira, querendo provocar humor e o riso em nós leitores.
Mas e vocês? Também acharam isso? Pois bem, analisando esse texto, ainda não fica clara a diferença ou semelhança entre poema e poesia, não é mesmo? Mas vamos entender melhor essas duas palavrinhas que a gente acaba usando para se referir à mesma coisa. Poema e poesia, diferente do que muitos acreditam, se refere a duas coisas diferentes. Enquanto poema é o gênero textual literário escrito em versos e separado por estrofes, a poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar presente em palavras. De maneira simples, poema é um gênero textual e poesia é uma forma de arte que busca provocar emoções. É costume que as duas palavras se confundam, já que poema é um gênero textual literário, ou seja, utiliza das palavras para criar arte. Vamos entender melhor as características desse gênero textual? O poema é um gênero textual escrito em versos que são distribuídos em estrofes. É um gênero essencialmente literário, ou seja, ele tem a proposta de criar uma obra artística, através do uso das palavras e de outras técnicas. Um poema apresenta três características básicas, que são os versos, estrofes e as rimas, que possuem várias formas diferentes de serem apresentadas. Como eu expliquei, versos são cada uma das linhas que compõem o poema. Eles podem ou não apresentar métrica, que é o nome dado à medida do verso. E também podemos contar ou não com a presença de rimas. As estrofes são cada um dos bloquinhos de versos utilizados para organizar o poema. As estrofes apresentam várias divisões, dependendo do número de versos que elas contêm. Por exemplo, um dístico é uma estrofe com 2 versos. O terceto tem 3 versos, a quadra ou quarteto, 4 versos, o quinteto, 5 versos e por aí vai. No caso do poema Inutilidades, vejam aí na tela. Ele possui 3 quartetos, pois cada uma das suas estrofes possui 4 versos. E, por fim, as rimas são sons semelhantes entre as vogais ou consoantes, provocando ritmo e musicalidade. 3 das formas mais utilizadas de rima, caso o poeta as utilize, são emparelhada, na qual os 2 versos que rimam são agrupados, como nesse esqueminha aí, A, B, B. Alternado, os versos que rimam vão se alternando, A, B. E interpolada. O primeiro e o último verso rimam, e os 2 versos do meio rimam entre si, A, B, A. Acharam complicado? Vamos ler um trecho de outro poema para entender melhor? Vamos ler um trecho de Despedida, poema da poeta Cecília Meirelles. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como conheces? Me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Vamos analisar de acordo com as características que acabamos de ver. Esse trecho é uma estrofe que possui 4 versos, ou seja, é um quarteto. Vejam que os versos rimam entre si. Vamos conferir de que forma essa rima ocorre. Olhem só. A palavra paisagens, no primeiro verso, rima com imagens, no terceiro verso. E perguntarão, do segundo verso, rima com irmão, do quarto e último verso. Ok. Percebam que nos versos as rimas vão se alternando. O sistema de rima acontece da seguinte forma. A, B. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. Sendo assim, as rimas se alternam. Portanto, temos as rimas alternadas. Ok? Agora, vocês podem se perguntar, onde está a poesia em meio a tanta característica técnica? Pois bem, a poesia ela se apresenta no conteúdo do poema e através de diferentes técnicas artísticas utilizadas pelos poetas, como as rimas, como a gente já acabou de conferir, as metrificações dos versos e etc. Uma outra forma de incrementar a poesia é o uso de figuras de linguagem, que são formas de expressão da língua utilizadas para destacar, incrementar ou fugir do sentido literal das palavras.
Vamos conferir como a poesia é construída com auxílio delas? Na música Fico Assim Sem Você, da dupla Claudinho e Buchecha, e conhecida também na voz de Adriana Calcanhoto, temos a presença da figura de linguagem chamada paranomásia. Paranomásia ocorre quando duas ou mais palavras rimam, mas possuem significados distintos. Que tal ouvirmos a música na voz do professor Fabrício Hoffman? Seja bem-vindo, professor! Fala, professor Matheus! Muito obrigado por ter me convidado mais uma vez para participar da sua aula. Vamos cantar então? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. E aí, gostaram da música na voz do professor Fabrício? Perceberam que algumas palavras ficaram destacadas na legenda aí para vocês? Elas rimam entre si, mas não possuem significado igual. Vejam só. Asa rima com brasa, bola rima com frajola, assim rima com fim, e também com mim, e instante rima com falantes. Essa letra ela foi escrita para mostrar como o autor fica sem a presença da pessoa amada. Ele fica com uma parte muito importante dele faltando, bem como, por exemplo, um avião sem as asas ou uma partida de futebol sem bola. Fica sem sentido. A paranomásia ocorre nessa música como forma de provocar ritmo e musicalidade através das rimas. Na música A Banda, do Chico Buarque, ocorre uma elipse, que é a omissão de palavras ou frases. Ou seja, certas palavras ou frases elas são cortadas da escrita. Vamos ouvir na voz do professor Fabrício que eu já explico. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. E aí, gostaram? A elipse ocorre logo no primeiro verso, aqui ó. Estava à toa na vida. O autor ele não utiliza o pronome eu antes do verbo. Mas sabemos o sujeito da frase devido à desinência, ou seja, o finalzinho do verbo. O ava aqui, o estava, ok? Eu estava. Provavelmente, essa figura de linguagem foi utilizada na letra da música como forma de deixar um pouco mais dinâmica, trazendo mais ritmo, sem a necessidade de colocar mais palavras. E, por fim, na música Para Todos, também do Chico Buarque, temos a presença da zeugma, que é uma figura de linguagem que também consiste em esconder certas palavras. Mas essas palavras já foram expressadas anteriormente. E vamos de mais uma palhinha do professor Fabrício? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, o meu tataravô baiano, o meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Conseguiram perceber a zeugma? Vamos conferir lendo os versos. Olhem só. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Vejam que temos no primeiro verso o verbo era. Eu destaquei aqui para vocês conferirem melhor. Nos outros verbos, esse verbo ele é como se fosse cortado, mas ainda sabemos da sua presença devido à sua primeira aparição no verso inicial. E a gente sabe que o meu pai era paulista, o meu avô pernambucano. A gente sabe que tem um era ali no meio. Meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro. E assim como na elipse, a zeugma ocorre nessa música como forma de torná-la mais dinâmica e não tanto repetitiva. E agora que aprendemos mais sobre a diferença entre poema e poesia, além de conferirmos como as figuras de linguagem funcionam a favor da poesia, que tal pormos nossos conhecimentos em prática? Vamos começar? Questão número 1. Completem a afirmação a seguir, colocando as palavras corretas nos espaços adequados.
A é uma forma de manifestação artística que busca expressar e provocar emoções nos leitores ou ouvintes, utilizando meios como as. A é muito presente em textos como um gênero textual literário escrito em versos, separado por estrofes e que pode ou não conter rimas. Tempo para vocês! Resposta da questão número 1. Vamos conferir agora? A poesia é uma forma de manifestação artística que busca expressar e provocar emoções nos leitores ou ouvintes, utilizando o meio como as figuras de linguagem. A poesia é muito presente em textos como o poema, um gênero textual literário escrito em versos, separado por estrofes e que pode ou não conter rimas. Agora, questão número 2. Vamos ler a tirinha a seguir, de H, o horrível. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. Agora, ele come refeições entre as refeições. Agora me respondam. A figura de linguagem presente nessa tirinha é, letra A, a zeugma, letra B, a elipse, ou a letra C, paranomásia. Pensem mais um pouquinho aí em casa. Resposta da questão número 2 é a letra A, zeugma. Vejam que aqui no primeiro quadrinho, a personagem ela utiliza a frase ele começou. Olha só, ele começou a beliscar entre as refeições. Nas outras falas, ela omite esse termo, mas entendemos perfeitamente a quem ela se refere. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, ele começou a comer sanduíches entre as refeições. E assim por diante. E a nossa aula está chegando ao fim. Mas eu quero lembrar vocês de registrarem a presença na nossa interação de hoje, ok? É muito importante. É só vocês apontarem a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na televisão, preencher o formulário e marcar a presença. Agora, vamos revisar o que vimos? Na aula de hoje, aprendemos mais sobre as características do gênero textual poema, conferimos a diferença entre poema e poesia, e também nós analisamos as formas como as figuras de linguagem auxiliam na construção da poesia. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Vamos ler um trecho do poema Motivos, de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Agora, eu quero que vocês respondam em seus cadernos. Essa estrofe, ela apresenta quantos versos? E a estrofe, ela possui rimas? Elas são emparelhadas no sistema AABB, alternadas ABAB ou interpoladas ABBA. E, por fim, qual é a figura de linguagem presente nesse trecho? Depois de responderem seus cadernos, tirem fotos e nos enviem pelo WhatsApp do Dever em Casa na TV, que é por esse número aqui, 27 99 66 101 43. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. E a nossa aula chegou ao fim. E eu quero lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais, que são o Facebook e o Instagram, no @Dever em Casa na TV, e acessem também o nosso site, tvdeverencasa.com.br. Lá vocês conferem toda a nossa programação, além de poderem ver e rever as aulas exibidas aqui nos nossos canais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!